Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Lalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço no YouTube, o nosso canal para falar sobre saúde. Bom, já comentei com vocês que infelizmente, humanamente impossível seria eu responder todas as dúvidas que fazem aqui a cada vídeo que eu posto, tá? Adoraria poder fazer isso, mas não tenho como, não tenho nem tempo e também muitas perguntas que fazem é de caráter tão individual que seria quase uma consulta. Não posso fazer isso aqui pelo canal. Mas o que eu faço? Eu vou anotando lá as dúvidas mais frequentes e vou tentando fazer vídeos para sanar essas dúvidas. Uma coisa que já me perguntaram muitas vezes no canal é sobre a dieta do tipo sanguíneo ou dieta do grupo sanguíneo. Doutor, o que o senhor acha em relação à dieta do grupo sanguíneo? Bom, isso é uma dieta polêmica, é uma ideia lançada em 1996 pelo Dr. Peter, que lançou um livro. Fernando, você põe a capinha aqui do livro para o pessoal ver, ó. Esse aqui é o livro, tá? Livro que ficou famoso no mundo inteiro, Dieta do Grupo Sanguíneo, que fala sobre o sistema ABO, né? Que é o sistema de os grupos sanguíneos que estão divididos em A, AB, B e O. Bom, dentro do que o Dr. Peter fala, eu poderia dividir essa teoria em dois aspectos a serem evidenciados aqui. Um deles é o seguinte: o Dr. Peter, no livro, ele fala muito das lectinas. O que são lectinas? Lectinas são proteínas que você encontra nos alimentos e que, segundo ele, certas lectinas vão ser mal toleradas por certos tipos sanguíneos. Ou seja, quando você expor, por exemplo, o sangue B a lectinas que são incompatíveis com o sangue B, você estaria promovendo aí aglutinação de glóbulos vermelhos, o que é ruim. Isso gera pequenos processos inflamatórios por não reconhecimento do alimento com o sangue. É muito inteligente isso e os estudos esse estudo dele tem algum embasamento, tá? Então, dentro da proposta do Dr. Peter, ele fala assim, ó, que a gente então deveria escolher os alimentos baseados na compatibilidade da lectina com cada tipo sanguíneo, ok? Segundo ele, isso deveria ser aplicado a todos os pacientes com doenças reumatológicas, pois segundo o Dr. Peter, o grupo de pacientes que melhor terá a resposta e conseguirá perceber alguma diferença são os pacientes com doenças reumatológicas. A artrite é a doença que ele conseguiu mostrar lá em alguns estudos dele, a doença que teve melhor resposta da dor, diminuindo a dor quando aplicado a dieta do tipo sanguíneo. Bom, no meu consultório muitas pessoas me questionam isso. Doutor, eu li o livro e tal, o que o senhor acha de eu fazer essa dieta do grupo sanguíneo? É um tema polêmico, por quê? Porque a gente não tem muito embasamento científico para falar sobre os estudos do Dr. Peter. Praticamente foram feitos 4 grandes estudos que tentaram provar isso e o resultado foi inconclusivo. Por quê? Por algumas coisas assim, ó. Por exemplo, dentro da lista, da tabela, eu já vou mostrar para vocês aqui a tabela. Cada grupo sanguíneo tem uma tabela. Ele é dividido em tabela dos alimentos nocivos, neutros e benéficos. Então, por exemplo, o paciente que é sangue B tem uma tabela que vai falar assim, ó, os alimentos nocivos, os quais ele não deve consumir, os alimentos neutros, que ele pode comer, não vai fazer bem nem mal, e os alimentos benéficos, que vão ter as lectinas que são benéficas para aquele tipo sanguíneo. Mas quando a gente olha essas colunas, a primeira coisa que você percebe nelas aí, você não encontra alimentos industrializados. Então eles abordam somente alimentos naturais. Então quando foram feitos testes usando
as lectinas e os grupos sanguíneos, muitas pessoas se sentiram melhores, realmente. Por exemplo, o paciente do sangue A, ele fez a dieta e se sentiu melhor. Mas esse paciente que fez a dieta do grupo sanguíneo, ele comia antes, ele comia pão, ele comia alimentos industrializados, ele comia processados, embutidos, e ele deixou de comer isso. E aí ele passou a fazer uma dieta usando só alimentos naturais. Então foram fatores confusionais que não tornaram os estudos muito claros, tá? Então assim, a gente não tem hoje na literatura um embasamento científico que pode afirmar isso. Dentro do meu consultório, eu tentei aplicar em alguns pacientes esse tipo de dieta e eu também não consegui até hoje saber até que ponto foi o tipo da dieta que ajudou o paciente ou se foram os suplementos anti-inflamatórios que eu prescrevi para ele, como a curcumina, como a arpagofito, Boswellia serrata, ômega 3, porque eu nunca fiz no meu consultório a tentativa de usar só a dieta do grupo sanguíneo. Eu sempre fiz isso associado a outras coisas, outros fatores, e eu nunca consegui identificar, né? Será que foi isso? Será que foi a dieta? Então a gente realmente não tem isso como uma afirmativa, tá? Mas mal não faz. A única coisa que a gente tem que entender é que, eu vou mostrar para vocês aqui como é que é um tipo de tabela. Ó, Fernando, põe para nós aqui, por favor. Ó, vocês estão vendo aqui que essa tabela ela está dividida em 3 colunas. Ó, na esquerda aqui, os alimentos benéficos. No meio, os alimentos neutros. E na direita, os alimentos nocivos. Bom, quando você analisa essa tabela, a gente tem que entender o seguinte, ela está levando em consideração apenas a lectina, somente isso, ela não considera mais nada além da lectina. O que eu quero dizer com isso? Você pode pegar ali, talvez, para determinado grupo sanguíneo e vai estar lá escrito, sei lá, que para o grupo A, por exemplo, a coluna dos benéficos pode ter o leite. Pode ser que tenha leite de vaca lá, pode ser que tenha trigo. Por quê? Porque está avaliando só a lectina, não está avaliando as coisas ruins que pode ter no leite de vaca, como por exemplo a beta-lactoglobulina, a caseína, não está avaliando se o trigo é transgênico, não é, está olhando só a lectina. Então quando a gente usa esse tipo de tabela do grupo sanguíneo, quando eu aplico aqui na clínica com a minha nutricionista, a gente usa essa tabela considerando as lectinas, mas dentro dos alimentos neutros e dos alimentos benéficos, eu tenho esse cuidado de avaliar quais são os alimentos que podem estar nessas colunas e que representam alimentos inflamatórios, né? Como por exemplo amendoim. Se tiver um amendoim aí na coluna do benéfico, eu não vou deixar meu paciente comer amendoim, um alimento com muito fungo. Entenderam? Então essa é uma parte que a gente realmente sabe que existe. Dr. Peter pesquisou, escreveu um livro, mas não temos embasamento científico para afirmar isso. Porém, a segunda parte que diz respeito à dieta do tipo sanguíneo, ela é bem interessante. Por quê? Porque ela considera a parte da fisiologia do aparelho digestivo dos tipos sanguíneos. E aí sim, a gente tem estudos mostrando que isso tem realmente embasamento e eu tenho no meu consultório uma prática muito grande de clínica onde eu aplico esse tipo de modelo na dieta do meu paciente e percebo sim resultados muito impactantes. O que a gente sabe que existe de diferença nesses grupos sanguíneos? Quando você come algum alimento, ele precisa passar pela câmara gástrica, que é o estômago, né? Então aqui você tem o esôfago, abaixo dele você tem o estômago e do estômago o alimento segue para o duodeno. Qual é a função do estômago? O estômago é uma câmara gástrica que produz enzimas digestivas, ácido clorídrico e dentro dessa câmara o alimento é particularizado, ele é hidrolisado. Ele passa de macro para micronutriente, um processo que a gente chama vulgarmente aí de digestão, né? Bom, pessoas de diferentes tipos sanguíneos
tem diferentes processos digestivos. E eu, quando coloquei aqui, eu coloquei bem na ordem certa, aonde de um lado encontra-se o sangue A e o oposto do sangue A encontra-se o sangue O. O que eu quero dizer com isso? O sangue O, ele é o sangue mais carnívoro. Ele é o sangue dos ancestrais, os primeiros que habitaram aqui a Terra, as primeiras pessoas, né, seres que habitaram a Terra, praticamente eram sangue O. E aí foram tendo algumas variações de sangue e a gente tem então no oposto do sangue O sangue A, como o sangue que tem o pior tipo de digestibilidade, que tem o que a gente chama de hipocloridria estomacal. Né? O que quer dizer hipocloridria? Baixa produção de ácido clorídrico. E com pouco ácido clorídrico, o sangue A é o sangue que se beneficia muito de dieta plant-based, aquela dieta com pouca proteína animal e muito mais alimentos à base de plantas, vegetais. O sangue AB, ele está mais para o lado do sangue A, tá? E o sangue B está mais para o lado do sangue O. Então eu colocaria aqui no meio uma linha que separa esses 4 tipos sanguíneos. Lembrando que, obviamente, isso não é uma regra. Eu tenho um paciente, por exemplo, sangue O, que chega aqui e fala para mim, eu sinto que eu não digiro bem a carne vermelha. Eu como a carne vermelha no almoço, eu fico sonolento, eu fico pesado, eu começo a me sentir bem só às 13h30, 4 horas da tarde. Assim como também pessoas do sangue A, já conheci pessoas do sangue A que me falaram, não, mas eu como proteína animal e fico bem, eu não me sinto pesado. Mas, por experiência de consultório, veja bem, não estou falando de estudo de científico, de análise científica, estou falando da minha própria experiência aqui. Por experiência de consultório, isso é exceção, tá? Porque os pacientes do sangue A, quando eles adotam uma dieta com menos proteína animal e mais proteína vegetal, eles relatam uma sensação de energia vital muito maior, o sono melhora, eles realmente melhoram a qualidade de vida. Então, isso aqui é sim algo que a gente pode considerar quando falamos em dieta do tipo sanguíneo, considerando a fisiologia do estômago. E aí, obviamente, eu não sugiro que ninguém em casa faça testes com alimentação. Eu acho que todo paciente, toda pessoa deveria ter um nutricionista capacitado para prescrever um plano alimentar. E se você já tem esse nutricionista, de repente você pode discutir isso aqui com ele. Você pode falar assim, olha só, meu tipo sanguíneo é tal aqui, né? Meu sangue é AB ou A, e eu percebo que eu não tenho tanta vitalidade, eu percebo que eu almoço e fico cansado, eu percebo que meu sono não é muito bom, porque à noite eu como lá uma proteína animal, deito para dormir, não durmo logo, não durmo bem, acordo cansado. De repente você pode fazer um teste, mas sempre orientado por um profissional capacitado para isto, tá? Ok? Entenderam? Bom, então, recapitulando, primeira parte do que diz respeito lá ao livro do Dr. Peter, em relação às lectinas, que muitas pessoas já me perguntaram, a gente não tem até hoje nada na literatura cientificamente provado para embasar isso. Mas volto a dizer, não é um protocolo que, se você quiser fazer, vai trazer algum mal para você. E a segunda parte, que é o que diz respeito a processo digestivo, a hidrolisação do alimento, sim, percebemos isso, tem estudos mostrando isso, que o tipo sanguíneo ele pode impactar diretamente no tipo de digestão, tá? Sendo o sangue O o sangue de maior produção de ácido clorídrico, que a gente chama de hipercloridria, e o sangue A no outra ponta, sendo o sangue apresentando pior tipo de digestibilidade de proteína animal. Eu espero que vocês tenham entendido, tentei tornar o mais claro possível, é um assunto realmente um pouco amplo para abordar em poucos minutos, e caso fiquem curiosos, vocês podem comprar o livro e lerem o livro do Dr. Peter, ok? Bom, pessoal, o recado era esse.
apenas para sanar algumas dúvidas. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês em relação a isso. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Agradecerei aos que derem um likezinho, que compartilharem, que se inscreverem no canal aí também, botar o sininho para receber o nosso recadinho. Toda sexta-feira tem um vídeo novo. E abaixo aqui temos o link para que você possa se inscrever e fazer parte da lista VIP e que vai receber conteúdo exclusivo meu, dos outros profissionais aqui da clínica. Por hoje é só. Muito obrigado. Um bom final de semana.